Vamos falar hoje sobre consolidação. Eu vou pedir que Rei possa compartilhar aí com a gente o seu entendimento aí, Rei, e o que está no livro a respeito de consolidação para a gente. Shalom, bom dia, pessoal, tudo bem? Missão boa, tá? Eu amo falar sobre consolidação, sou apaixonado pela consolidação. E quando o Dan falou comigo, eu dei uma olhada e falei assim, pô, que massa, consolidação. E tem algum entendimento, né? O livro traz algum entendimento, eu vou acrescentar algumas coisas também. Mas quando a gente fala em consolidar, é a gente cuidar de alguém, né? É chegar uma pessoa nova, direcionar, acompanhar. O livro fala sobre isso, né? É como se o discípulo que chegasse e é um recém-nascido, né? Você não pega seu filho, como o Caleb pontuou ontem muito bem e pontuado, e deixa ele botar o dedo na tomada. Você não pega uma criança, tem uma mesa de vidro, a criança está passando, você deixa ela bater a cabeça na mesa de vidro. Você tem todo o cuidado e preparo em colocar suporte, em colocar o negocinho da tomada. E a consolidação também é assim. O líder ele tem todo o cuidado em acompanhar o discípulo, em saber o que está acontecendo. E muitas vezes ele não é discípulo ainda, né? E a gente fica nessa pressão psicológica às vezes, né? Não, o cara já é meu discípulo. Você está consolidando o cara que talvez ele não possa ser seu discípulo, vai ser discípulo de um call, vai ser discípulo de outra pessoa. Acontece muito isso. Muita gente não pensa nessas possibilidades também, né? O líder tem que lembrar e entender que é um novo cristão chegando, e muitas vezes esse cara não é consolidado, e o mundo coloca várias pressões em cima dele. Então, por isso que existe a consolidação. É você direcionar, é você acompanhar. Porque imagina, o cara chegou novo na igreja, Dona, eu estava até conversando com a Doninha isso ontem, e não participa de nenhuma célula, não tem alguém para estar acompanhando, o cara se sente perdido. Ele fica, pô, tô fazendo parte disso aqui, mas estou todo deslancheado, babatinado. E aí começa a vir as pressões do mundo sobre a vida dele e não faz com que ele avance, né? Mas o que é a consolidação? A consolidação é realmente é o segundo passo, né, da estrada do sucesso. É cuidar com amor, é pegar a pessoa pela mãozinha, né, como às vezes fala da influência, pegar a pessoa pela mãozinha e dizer, não, eu vou estar com você, para que eu te ensinar o caminho. É como Jesus ele se entregou, né? Jesus ele fez isso, ele se entregou pelos discípulos, ele consolidou cada discípulo. Um exemplo de consolidação, eu gosto muito desse exemplo, é o de Zaqueu. Zaqueu ele gritou para ser consolidado. Ele subiu na árvore e falou bem assim, Jesus, me nota, eu estou aqui. Eu quero saber o que é que está acontecendo, eu quero aprender mais sobre ti. Me ensina mais. E aí vai entrar no ponto que eu acho interessante, que Jesus ele visitou a casa de Zaqueu. E consolidação também envolve visita, envolve estar presente, envolve saber quem o discípulo é, sabe? Envolve se importar com o discípulo. E Jesus fez isso, ele se importou com Zaqueu. Então, Zaqueu decidiu realmente seguir a Jesus. Ele não fazia parte da equipe, né, de 12, de uma certa forma, se dizer assim, mas ele decidiu seguir, né? E é aquela questão. Muitas vezes tem pessoas que você vai consolidar que não vai caminhar com você, mas vão caminhar com outras pessoas e serão discípulos de Jesus da mesma forma. E a gente precisa também entender isso, né? Quando começa a consolidação? A consolidação inicia quando a pessoa realmente ela aceita Jesus, né? Quando ela vai para a igreja e aceita Jesus, ou com um amigo que a gente ganha, e aí inicia a consolidação, né? Aí a pessoa fica, poxa, eu vou começar a consolidação. Muitas vezes as pessoas que chegam até a igreja, né, elas estão preparadas, elas sabem o que é uma célula, e muitas vezes as pessoas não estão. Então a gente tem que fazer todo o processo, né, da escada, é ganhar, conversar e consolidando. Não é porque a pessoa chegou na sua célula que ela já é seu discípulo, né? A gente precisa entender isso. Ah, a pessoa está vindo, visitou, ela já é meu discípulo. Não. E aí também César deixa isso muito bem claro, né, o pastor César, que não é porque a pessoa já chegou, ela já é seu discípulo, você tem que forçar ela a ser seu discípulo. É a decisão que ela vai tomar, que Jesus vai colocar o coração dela. E a gente acha isso, né? Tipo, o cara chegou ontem, ô massa, vou adicionar o cara no grupo da célula, o cara é uma bênção, que não sei o quê. Mas só que não é, velho, o cara não vai caminhar contigo. E a gente tem que entender isso, né? Quando termina a consolidação? A consolidação ela termina quando a pessoa está bem aliançada, né? Firme no propósito. Ela entende o que é a visão celular e aí ela começa a fazer a universidade da vida. Ela passou o passo da universidade da vida, ela começou o curso, ela completou o curso, aí começa a consolidação. Mas tem que ser algo satisfatório. Você tem que olhar para a universidade da vida e ficar aqui, poxa, foi muito bom, poxa, tem sido uma bênção. E não algo que seja forçado. Não adianta você pegar o discípulo, o cara que chegou hoje, ontem,
e já acha que, assim, por fim, empurrar a universidade da vida. O cara se sente muitas vezes perdido, é aquela questão da conversa, e acontece muito isso. Aí pergunta assim, por que existe a evasão tão grande na universidade da vida? Muitas vezes é isso, a gente pega o cara que nem sabe o que é direito, a universidade da vida, e oferece como se fosse uma. Eu aprendi isso com o pastor Aldir Jair, tá? E falou isso logo, não sei se o Danilo vai lembrar, quando ele veio falar sobre a Universidade da Vida, lançar a Universidade da Vida aqui em 2017. Ele falou algo interessante, a Universidade da Vida não é a banana que se vende na esquina. E aquilo marcou muito, a gente não vai chegar, sair, faça a Universidade da Vida, faça isso para todos, porque tem pessoas que não vão estar preparadas naquele momento. Por isso que a Universidade da Vida também é consolidação, é você sentir o coração do discípulo e você enviar para que ele inicie e vá até o fim no curso. E não chegue na metade do curso e pare, porque não é isso que eu queria, não é isso que é minha vontade. Só um ponto rapidinho, que é uma das coisas que a gente... Quando eu cheguei no IES, não tinha ainda Universidade da Vida. Eu participei da primeira até hoje. E a gente fez umas duas, se não me engano, e a gente viu que não estava tendo uma retenção. A gente estava caminhando a quantidade de pessoas boas, só que quando chegava no final, essas pessoas não ficavam. Estava tendo uma evasão muito grande. E aí a gente conseguiu detectar o problema. E esse problema a gente precisa ficar muito atento na nossa geração. Qual é o problema? É o que o Renato falou. As pessoas que vão para a universidade da vida são pessoas que já estão consolidadas. E o que a gente estava fazendo? Ganhou, convidou, por ver. E isso não pode acontecer. Na verdade, pode acontecer, né? A pessoa ali pode se firmar. Só que para ir para a universidade da vida, essa pessoa tem que estar já consolidada numa célula, ter já uma visão específica do reino espiritual, entender alguns pontos básicos, porque senão ela vai para a universidade da vida ficar lá assim, como a gente vê, ó, tá entendendo nada, não sabe nada ali, tá verde. E aí, essa pessoa que poderia ser firmada acaba acontecendo o que a gente vê, né? Desiste do curso, não quer continuar. Quantas pessoas a gente já viu aí, né, que faz 3 aulas, mas não quer fazer o encontro? Porque estava verde. Então, a gente tem que entender esse time como líder para que essas pessoas possam ter uma consolidação, já um acompanhamento, uma conversa. Por isso que eu falo, é interessante ligar, a gente falar, a gente saber, pô, e aí como é que você está? Ter um acompanhamento, porque isso faz parte da consolidação. Fala aí. Aí você falou algo interessante, Dan. É o time mesmo. Tipo, claro que vai chegar pessoas que a gente ganhou ontem, um exemplo, que já tiveram um processo com Cristo, conhece quem Jesus é e vai entrar para ouvir, né? Eu tenho um discípulo, assim, o próprio Ide, Valnei, que já sabia que Jesus é, eu já conhecia o processo e amém. Poxa, eu quero fazer, eu quero voltar, vou para ouvir. O cara chegou na minha cela, tipo, um mês, ia começar a ouvir, o cara foi para ouvir. Vai acontecer. Entendeu? Mas é aquela questão, a gente entender e ter o time mesmo. E quando é que a pessoa, você termina a consolidação também? Quando a pessoa, ela deixa os vícios, ela deixa as coisas do mundo, ela tem uma mudança de vida. Porque consolidação também é ir à frente, é você ajudar a mudar a vida, você enxergar, é você ajudar a enxergar, pô, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom, né? E Jesus, ele vai mostrando isso. E o mais interessante também, falando sobre discípulos, que tem discípulos que não querem ser consolidados, não se tornam discípulos. É o exemplo aí de um outro carinha na Bíblia, que é Nicodemos. Nicodemos, ele tinha tudo para ser discípulo. Ele tinha todo o processo, ele conhecia quem Jesus era, ele sabia a questão de uns pontos, ele conhecia algumas questões de Jesus, ele sabia, ele reconhecia, mas ele ficou assim, poxa, quando Jesus falou isso, que ele precisava negar algumas coisas, nascer de novo, ele ficou meio assim baratinado, poxa, eu vou largar tudo que eu tenho, vou deixar tudo, minhas posses, meu poder que eu exerço, a função que eu exerço para seguir, não dá. E tem muita gente assim, que não se permite ser consolidado. E é aquela questão da gente entender a vontade do Senhor, né? E aí vem a questão da sede do crescimento. Aí a consolidação também termina quando você percebe que o seu discípulo ele tem sede, que seu futuro discípulo, caso está consolidando, ele tem sede por crescimento. Ele tem sede em fazer parte da célula, ele quer abrir uma célula, ele está motivado com a visão. É um cara que busca, você percebe a busca constante, é um cara que faz devocional, que faz leitura diária. Você percebe essas questões, né? E você também, quanto líder, tem que incentivar isso no discípulo. Eu sempre digo que a consolidação é artéria, porque é como a consolidação bombeia o sangue para o coração, sabe? Que faz o coração girar, que é o coração, no caso, vai ser a universidade da vida. Então, a consolidação tem esse passo em ajudar o sangue a chegar até o coração, ajudar o cara a chegar até a universidade da vida. Então, e tem que ser um desejo voluntário, no caso, né? A pessoa tem que ter esse desejo, não pode também ser algo forçado,
por você, para o cara participar da minha célula, o cara chegar, não, você vai ser meu discípulo. Não é assim que as coisas funcionam. O novo crente, ele não pode ser forçado, tá? Ele tem que ser algo que ele olhe, poxa, que bênção, uma bênção caminhar com o John, sabe? É um grande líder, que não sei o quê. Poxa, eu quero ser como o discípulo de John, enxerga a mudança nos discípulos de John, quero ver, quero seguir isso aí também. Porque é o que Gabi sempre fala, né, Gabriel Leite? O exemplo arrasta, tá? E tem que ser esse exemplo mesmo. A consolidação precisa ser um exemplo, as pessoas precisam ver. E aí tem uns passos também, que é ter, né, outros aspectos fundamentais da consolidação, no caso. É exercer a questão da função, né, dos dados, a informação. Dan sempre fala sobre isso, cobra a questão da planilha, né? Mas é interessante você saber os casos que você está consolidando. É interessante você saber quem são as pessoas que está acompanhando, em que nível está, sabe? Que tem discípulo que a gente começa que os caras começam a consolidar que nem sabem, né, o que o cara faz da vida, que o cara trabalha, mora com quem. Aí começa a surgir, o cara chega para você, poxa, velho, eu discuti com minha esposa, fica assim, pô, será que você é casado? Sabe, meio que pega de surpresa, assim, porque não sabia. E essa questão, a gente tem que conhecer mais as pessoas, né? Outra coisa é a questão da ligação e visita. É importante, tem pessoas que querem apenas conversar, sentar, ter um momento, não sempre falar sobre isso. Tem coisas que o discípulo vão te contar, que ele não vai te contar na célula, né? Eu aprendi muito isso, que ele não vai te contar em um momento que você vai ter depois do culto. Ele vai sentar com você, quando você sentar, que você menos esperar, o cara vai começar a se abrir, te contar coisas que você não esperava ouvir, seja por ligação ou seja por visita. Então é interessante também de seguir esse passo a passo. A gente está sempre ligando, perguntando como é que está. Né? Tem discípulos que não, tem vidas que não conseguem, né? Falei, eu confesso que amo ligação, Danilo tá ligado. E tem vidas que não conseguem fazer isso, mas está sempre acompanhando. Né? Outra coisa também é ter um compromisso com os novos, né? Ficar sempre perto, estar à disposição, é uma coisa que eu digo sempre para os meninos quando chegam gente nova na minha célula, né? Eu digo, rapaz, eu tô aqui se você precisar. Se for para rir, a gente vai rir junto, se for para chorar, a gente vai chorar junto. Eu sempre digo aos meninos, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui, eu não vou te julgar. É uma frase que eu sempre uso também, eu não te julgo, eu te ajudo. O cara pode chegar do jeito que for, irmão, eu vou estar ali para ajudar ele. E isso eu posso dizer que eu aprendi muito com o Dan. Dan foi a base da minha consolidação. Logo no início, você Danilo vai lembrar da caminhada, eu chegava para Danilo às vezes chorando e contar as coisas. Dan, aconteceu isso, isso e isso. E Danilo, toda a paciência do mundo, olhava para mim, calma, a gente vai conversar. Aí sentava lá na CM ainda, no ladinho da igreja, tinha um anexo, sentava no anexo e começava a conversar comigo. Descascava, mas eu ouvia e entendia. E isso fez base da minha consolidação, isso me firmou, ajudou eu ser quem eu sou hoje. Né? Então eu entendo que eu preciso fazer isso com as pessoas. Né? O amor realmente é paciente. E foi bem paciente mesmo. E a gente precisa entender isso, que realmente, Gabi, você contou algo interessante. Os discípulos não vão chegar pronto. Né? Eles não vão chegar, que massa, chegou, sentou, poxa, esse cara é 12, é uma bênção. Não, é uma questão de processo, de preparação. E a consolidação serve realmente para isso. Né? E tem uma missão também, que Daniel até pontuou a questão da macro, envolver o novo discípulo na geração, envolver esse novo discípulo na célula, para ele se sentir parte e não chegar e se sentir sozinho. A Daniela falou para mim, e contou isso ontem, eu dei muita risada. Eu cheguei na igreja, eu fiquei quase 2 anos sentado no banco sem célula, porque eu não queria, eu olhava para o pessoal e falava assim, poxa, todo mundo já tem os seus grupinhos, não sei o que, e o Mar também ficou assim, eu lembrei agora, ele chega deu risada. Fiquei lá, não queria, não sei o que, já vi o pessoal já tinha os seus grupinhos, não sei o que, o negócio de céu, eu não queria participar. E a gente, enquanto líder, tem essa missão de envolver o discípulo, porque ele vai falar assim, poxa, eu faço parte de uma família, sabe, eu tenho com quem contar, eu tenho pessoas que eu posso compartilhar as coisas que estão acontecendo, eu não caminho sozinho, porque muitas vezes ele precisa realmente daquela atenção, né? Porém, rapidinho, eu tava numa pegada que quando eu comecei, ainda era aqui na CM, aí eu ia pro culto de manhã e ia de noite, no costume da igreja. Pô, é o mesmo culto? Tá cantando. Eu fiquei assim por umas 3 semanas ainda. Imagine, se tivesse um líder, tivesse alguém acompanhando, direcionando, ele não passaria por isso. Alguém diria aí, pô, vamos, velho, é o mesmo culto aí, não precisa você vir não, fique tranquilo. A mesma forma que é de manhã à noite. Então, por isso o papel da consolidação, em acompanhar, em direcionar, é essa questão também. Em que momento começa a consolidação, né? A consolidação começa realmente quando a pessoa ela tá no passo de aceitar Jesus, seja se aceitar Jesus na igreja, seja aceitar esse Jesus na célula, como o Valtinho contou do discípulo dele tem um mês mais ou menos, né? A consolidação começa nesse processo.
Tem pessoas que a gente vai ganhar realmente na rua e vai começar o processo de consolidação também, que ela não aceitou Jesus ainda, vai aceitar Jesus depois, lá na frente, mas a gente já inicia o processo de consolidação. E é importante que o líder passe toda a informação de maneira correta, né, que mostre a visão, como é que funciona, que fale sobre céu, explique. É importante isso, porque o cara vai chegar e falar assim, por que isso? Por que aquilo? Se não chegar lá na frente, né, depois da consolidação, acho massa isso. Pergunta assim, você é de que geração? O cara já passou pela consolidação, está quase no enviar, no caso lá, e não sabe que geração é, porque a consolidação não foi muito bem feita. Então, é importante a gente também estar ligado nisso também. Mas é isso. Você falou um ponto aí bem legal mais cedo, que é a chave que a gente precisa, que eu percebo isso ainda na nossa geração, que é a gente identificar quem são os discípulos das pessoas que ainda estão dentro de um processo para se tornar discípulo. O discípulo é aquele que já está consolidado. Só é discípulo quem já está consolidado. Tanto é que, depois do passo da consolidação, vem o quê? Ganhar, discipular. Então, para eu discipular, primeiro ele tem que estar o quê? Ele tem que estar consolidado. Então, às vezes, na euforia de você ter logo um discípulo na sua célula, e é normal, né, o líder querer, ele acaba burlando esse processo. A gente vai do ganhar, sabe para onde? Para o discipular. E aí, irmão, não vai rolar. Não vai rolar. Porque a cobrança para um discípulo, a cobrança que eu falo é o acompanhamento para um discípulo é diferente para quem está sendo ganho. Quem dá feijão para uma criança de 1 ano? Vai passar mal. Passar mal. Você dá uma bicicleta para uma criança de 1 ano, não vai andar. Então, são 2 níveis diferentes. Então, quando a gente pega do ganhar e insere no discipular, o cara choca. Não é discípulo, o coração não está pronto. Está passando por um processo, a fé ainda não está firmada. E quando é que eu faço esse ajuste? Por isso, muita gente foge da consolidação. Porque a consolidação é a base do discípulo. O discípulo é tão forte quanto ele foi consolidado. Você consegue entender isso? Às vezes a gente pula essa fase importante, aí vem outros motivos. Porque eu não sei consolidar, eu não tenho tempo para consolidar, não tenho tempo para ficar acompanhando as pessoas, não tenho tempo para esperar o tempo de amadurecimento desta pessoa. Aí a gente olha para isso e fala assim, pô, velho, não vou, já conversei 300 vezes, já caiu nisso, não sei quanto, a gente não quer esperar o tempo, a gente quer o discípulo. Agora eu te pergunto, você quer um discípulo ou você quer um discípulo capenga? É por isso, gente, que existe hoje discípulos que estão nas células, é discípulo, mas não quer abrir célula. É discípulo, mas não quer ir para culto. É discípulo, mas não participa da célula. Você entende que essas debilidades não foram sanadas no momento da consolidação? Não foram ajudadas, não foram esclarecidas. E esses momentos que a gente está utilizando de consolidação é para justamente a gente ajustar isso. Porque a gente só vai ter líder se tiver discípulo. E só vai ter discípulo se houver consolidação. Você faz a escada do sucesso para frente, mas você quer saber o resultado? Volte ela. Estou te dando aqui a chave. Quer identificar seu discípulo? Faça a escada do sucesso inversa. Quando você faz o inverso, você vai detectar o problema. Pô, tá precisando consolidar mais. Como é que eu não estou consolidando e quer que abra a célula? Quer que eu fale uma coisa mais forte? Não foi ganho ainda para Jesus. Primeiro ponto, não fez. Veio na euforia por causa de um problema, mas não se converteu. Aí sabe o que o líder faz? Vai fazer o V de novo, viu? Achando que a UV vai converter. E a UV não converte. Verdade. A UV não converte. Então é fácil. Faça 7 UV aí. Não vai se converter. Porque a conversão é uma decisão. A pessoa tem que querer. Aí eu acho engraçado quando eu vou conversar com algumas pessoas e aí fala assim, oh, eu estou achando que esse discípulo precisa fazer o V de novo, meu líder. Ele caiu, ele errou.
Gente, o ver não muda a vida de ninguém. O ver fortifica o que já tem. O ver potencializa o que já tem no coração. Se o cara for para o ver com uma basezinha de fé pequenininha, lá vai... Buf. Se for com um probleminha, lá pode... Buf. Ou também pode resolver, depende. Existem casos e casos. Mas ao ver não resolve o problema. Aí eu sempre faço, eu olho para a liderança. Como foi o acompanhamento? Como foi esse tempo? Como foi o andamento nesse tempo na célula? Então, é muito importante a gente saber disso, porque o coração de todo o processo da consolidação é a universidade da vida. Então, a partir de hoje, gente, ainda que você tenha uma pessoa que está, um exemplo, 2 anos com você, 2 anos é muito, 1 ano com você, mas você sente, poxa, não sei se ao ver vai ajudar ele. Dá um time. Dá um time. Consolide mais. Daí não está precisando de UV, não. Está precisando de consolidação. Vou colar mais nele. Vou colar. E quando ele fizer o UV mais consolidado, aí ele vai se transformar em um discípulo. Então, a gente tem... Esses pontos são muito importante porque esses pontos vão definir a sua célula. A força que existe na sua célula. Gente, vou te falar algo aqui muito sério. Muito sério. E que muitas pessoas não se atentam para isso. Se você quer ser líder... Ontem eu estava falando com um discípulo. Ontem à noite eu mandei um áudio para ele. Eu falei assim, você não está em condições de ter célula. Me dói falar isso. Eu sei que você quer, eu também quero, mas você não está em condições de ter célula. Por quê? Porque você não tem tempo para fazer célula. Você pode ter tempo para fazer reunião, mas tempo para guiar uma célula você não tem. Então, é melhor você não fazer. A liderança se resume em tempo. Não é somente uma reunião na semana de 1 hora. Não pensa que ser líder é isso. Também não estou dizendo que vai tomar sua semana toda, mas você tem que ter um acompanhamento com as pessoas que você está comprometidas a guiar. Se não tem tempo, não abra a célula. Não frustre as pessoas, não firam as pessoas. E esse é o principal ponto. O que a gente está falando hoje aqui é a parte mais importante. Porque sem consolidação, você não vai para lugar nenhum. Nenhuma célula vai para lugar nenhum. Entenda que, eu falei sobre isso no meu stories essa semana. Jesus passou 3 anos e meio de ministério. 3 anos e meio. Fazendo o ministério dele. Mas 70% a 80% desse ministério não foi com a multidão. Foi com seus discípulos. Foi com a sua equipe de 12. Então, se a gente quer ter 12 para ter 10%, 5%, você não é melhor do que Jesus. Não tem ninguém aqui. Se tiver, eu quero conhecer você mais. Nem eu. Tem ninguém. Ninguém é como Jesus. Eu respondi lá que não achava uma tarefa, foi ouvir. Mas, gente, investir em pessoas, só Jesus na causa. Gabi que lidar com as pessoas aí, sabe, quem trabalha com pessoas também, não é fácil, não. Cada cabeça é um mundo, irmão. Agora, você sendo crente, isso se torna mais suave, porque você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está com o Espírito Santo com você, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo te dá paciência, o Espírito Santo te dá graça. Vai na empresa guiar 30 pessoas. Vai Eduardo aí que lidera pessoas. Ele fala todo dia que quando o Eduardo é um problema na empresa, e é isso, é aquilo. Gente, não é fácil. Mas a gente não pode desistir das pessoas. Não pode. Não pode. Então, outro ponto aqui para passar para Rei aí, que ele falou também, ele já falou quando começa, né, o propósito. É importante você saber quando começa e quando termina. Importante isso. Por quê? Porque senão vai ficar numa consolidação eterna. E o discípulo que era assim, gente. O discípulo que era assim, quer ficar o tempo todo. E eu quase dizia para ele, velho, não fica assim com minha mulher, eu vou ficar assim com você. Tem que saber quando começa e quando termina.
Porque senão vira o discípulo mochila, o discípulo pochete, e aí quer ficar o tempo todo sugando. Mas, Danilo, como é que eu sei quando começa e quando termina? Se baseie naquilo que você entregou. O que você deu, você considera suficiente para ele mudar de vida? Para ele tomar uma decisão? Ok, deu? Acabou. Agora é com você, velho. Agora é sua parte. Não posso fazer o que compete a você. Aí você entra naquela parte de uma consolidação EAD. Você só faz monitorar, né? Tudo bom? Como é que tá? Vamos para o culto hoje? Não vamos? Vai ali monitorando, porque quando instalar algo, ele vai te procurar. Certo isso. Se você consolidou bem, quando virar uma chave, ele vai te procurar chorando, arrependido, querendo ir para todos os cultos da igreja, querendo participar de todas as células, aí a chave virou. Aí você agora formou um discípulo. Agora, olha que coisa interessante. Ele fala aqui quando termina, é um desejo voluntário e genuíno de envolver-se com a liderança. É um desejo voluntário e genuíno. A pessoa tem que querer ser consolidado. Algumas pessoas querem forçar novos crentes a serem discípulos. No entanto, isso deve ser uma decisão pessoal e voluntária. Aí a pessoa, não, tem que ser ele, irmão, o cara não quer, velho. O cara não quer agora sua atenção, não quer se formar, o cara não quer ser discípulo. Se não quer, deixa ele viver o momento dele. Aí o cara fica ali, ó, 12 anos, um cara, pô, tem que ser, e tem 10 mil pessoas para ele ganhar, mas fica só naquele. O líder tem que ter uma desenvoltura muito grande, ele tem que olhar para a sua célula e tem que olhar para fora da sua célula. Se focar na sua célula, vai perder o propósito dela, que é ganhar novas pessoas. Se focar fora dela, perde o propósito também, porque você tem discípulos, você precisa formar discípulos. Então, tem que ter uma desenvoltura de ter um tempo de qualidade com o que eu tenho, mas também visando os de fora, tentando alcançar novos. No entanto, isso deve ser uma decisão pessoal e voluntária. Uma poderosa evidência de que uma pessoa foi efetivamente consolidada é que em seu coração nasce um desejo ardente de servir na obra de Deus e, por isso, deseja se preparar para ser um líder. Gente, mais uma chave poderosa. Os discípulos que não querem ser líderes estão precisando de mais consolidação. Se não precisa de consolidação, precisa de vergonha na cara. Mas, para esta pessoa ser líder, o livro está dizendo aqui, é uma decisão voluntária. A gente fica, às vezes, quebrando a cabeça, dizendo, meu Deus, não quer. Tudo bem, ele não quer, a gente vai respeitar. Mas dentro desse querer, o que foi que você fez para despertar dentro dele isso? Qual foi o seu trabalho? Porque se houver consolidação, a pessoa vai querer ser líder. E quando uma pessoa deseja se envolver, não somente, por isso que é importante, o cara não quer abrir célula agora, está passando por um processo, beleza. Mas quem é esse discípulo na célula? Ele te ajuda? Ele quer servir na igreja? Ele ora junto com você, ele cola junto com você, porque célula é uma coisa, beleza, não quer fazer célula, tá bom. Mas dentro do reino, o que é que você vai fazer, irmão? Se o cara não quer fazer nada, não é discípulo. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus sempre quer fazer a vontade de Jesus. Ele quer ser útil, ele quer fazer alguma coisa. Agora, às vezes, o cara quer ficar parado. Aí vai para a cela, quer ficar só recebendo, vai para o culto, quer ficar só recebendo, não quer fazer nada. Agora me diga, você acredita que todas as pessoas, Deus só tem algumas pessoas para usar? Alguns outros discípulos não é para fazer nada. Não tem dom, não foi chamado para nada. Foi chamado para ficar sentado no banco. Não, gente. Deus tem uma obra para fazer na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas. Seja na célula, seja na Transcom, seja na nominação, seja alguma coisa esse cara tem que fazer dentro do reino. Por isso eu falo para você, você encontrar um discípulo, meu líder, não estou preparado para abrir célula agora, tal, tô assim. Você sente também que não está preparado? Tá bom. O que é que você acha que você pode fazer? Você quer servir em algum ministério? Aqui na célula você vai ficar com essa função. Você pode ficar com isso? A gente vai ver o coração. Gente, eu te garanto que quando ele começar a servir,
quando ele começar a executar o ministério dele, automaticamente ele vai dizer assim, eu quero abrir minha célula, eu quero ser útil no reino, porque não tem como ser discípulo e não querer servir. Isso é a pior, a contradição maior que existe é essa. Sou discípulo, amo Jesus, amo o reino, mas não quero servir. Aonde é isso, gente? Aonde você viu isso? Não existe. Não existe. Vai lá, Rei. Só para concluir, na verdade, consolidação é uma arte, né? Se a Dan falou um ponto muito importante, eu digo por mim mesmo também um exemplo. Eu tive vários discípulos que não eram discípulos, né? Eram seguidores realmente. Eu botava todo mundo na minha célula e pulava etapas, né? Saía do ganhar por discipular. E aí, quando eu fui procurar, cadê os discípulos? Cadê as pessoas que eu consideravam discípulos? Tinham saído. A Daniel ficava assim, rei, sua célula muda muito, que não sei o quê. E eu ficava me perguntando o que aconteceu. E aí, eu entendi que realmente eu estava pulando etapas. Claro, como o Daniel pontuou, né? A gente vai ficar anos consolidando o capa e não é um discípulo mochila. Acontece muito isso. Então, a gente precisa entender também, consolidar uma arte e levar as pessoas a ter um encontro com Jesus, que é a questão da consolidação, ou da universidade da vida. A gente acompanhar essas pessoas até o ver, e a gente vê quando é que elas estão prontas, quando é que elas estão preparadas para isso. Tá? Entender o que está passando, a necessidade delas, e focar realmente, né? Tipo, focar no reino e ganhar essas vidas para Jesus. Mas é isso, Dan. Perdão, estava fechado. Glória a Deus aí. Valeu, obrigado por contribuir. Reinaldo é um exemplo aí de consolidação. Ele tem isso nele, né? Ele tem uma desenvoltura muito boa para poder consolidar. Por isso, hoje, esse é um dos pontos, é uma das células mais fortes na nossa geração, né? Ganha muitas pessoas, consegue captar muitas pessoas. Isso é muito importante. E todo líder tem a capacidade de consolidar. A consolidação atrai, né? A consolidação traz um conforto, traz, poxa, a ideia de pertencer a algo, né? E Reinaldo tem essa característica muito interessante de atrair essas pessoas. Agora, não morre aí a visão. Não basta eu ser um bom consolidador. Eu preciso avançar. Eu preciso discipular e eu preciso enviar. Esse é o objetivo, a gente vai chegar lá. É o objetivo de cada célula. A gente precisa passar por esse espaço. Quando a gente faz... Gente, a visão, se fizer a escada do sucesso, você vai ver resultado. É impossível não ter. Então, a gente precisa trabalhar isso, melhorar esse ponto dentro das nossas células. Agora, eu quero abrir aqui, porque eu sei que sempre a gente tem dificuldade nessa área. Como eu falei, eu considero a área mais desafiadora dentro da visão celular. E assim, você tem alguma pergunta, você tem alguma dificuldade hoje? Tem alguém, quem é aqui que se sente um bom consolidador? Você é um bom consolidador. Dan, eu tenho uma pergunta, na verdade, sobre o que Reinaldo falou, sobre a questão da rotatividade de discípulos, né? Eu queria saber se essa rotatividade de discípulos foi por conta dessa falha do segmento da visão, né? Ao invés de ele, tipo, ganhar e discipular, ele pegava e enviava a pessoa. Essa rotatividade foi por conta desse erro? Uhum. Boa pergunta. A rotatividade, ela sempre vai acontecer em todas as células. Todas as células vão existir rotatividade até você fechar a sua equipe. Agora, dentro desse processo de rotatividade, você precisa ter uma visão muito definida de formar discípulos. Esse tem que ser o seu coração. Preciso formar discípulos. Se vão ficar com você ou não, é consequência, é escolha da pessoa. Mas no seu coração, você precisa ter a ideia muito clara de formação de discípulos. E, literalmente, quando você bula o processo da escada, a rotatividade ela é mais forçada a acontecer, porque esse discípulo é como se fosse uma manga que está verde, e porque ela está verde, eu quero chupar ela, eu vou arrancar ela do pé. Né? Você vai chupar, né? Com sal, fazendo cara feia, mas vai. Mas é muito melhor e muito mais saboroso uma manga madura. E para a manga se tornar madura, você tem que esperar. Você vai ter que esperar. Né? Então, dentro desse momento de espera, é o momento da consolidação. É o momento que você tem que ali ter paciência, né? Guiando, tendo momentos,
tendo ali uma aproximação, ministrando, orando, tudo isso faz parte. Mas a rotatividade ela é comum em qualquer célula. E quando acontece a rotatividade, a gente acha que não é um bom líder. A gente fica triste, dizendo assim, pô, eu não consigo captar ninguém, não consigo fortificar ninguém. Pode ser, sim, algumas coisas na sua liderança, mas você vai aprendendo nessa rotatividade. Mas a rotatividade não diz que você é um péssimo líder ou um má líder. Ela acontece. Agora, você precisa ter estrutura para poder lidar com ela e ser focado, velho. Se você ser focado, se você entender que uma pessoa é importante, que 10 pessoas têm a mesma importância, quando você dá valor a uma, aquela uma vai se multiplicar em 2, em 3, em 4. Por quê? Porque todas elas vão saber o seu devido valor. Aí o líder, às vezes, só potencializa quando tem 10, quando tem 12, quando tem 8. Mais uma, quando você foca em uma e fala assim, velho, vou até o fim com você, tamo junto, vamos para cima, ora a Deus, Deus abre as portas e você começa a receber discípulos. Beleza? Então, assim, quem se considera aí, rapidinho, Lucas, quem se considera um consolidador, assim, um bom consolidador? Lucas, Eduardo, Ronald, Gabi, Matheus, beleza. Quem se considera um consolidador que precisa ser melhorado? Precisa melhorar na consolidação. Mas só tem os humildes aí. O mesmo que levantaram no início, levantou agora. Vai lá, Lucas, fala aí. Eu só queria complementar o que o Matheus tinha falado aí, que era algo que sempre ficava, né, dentro de mim. Eu falando, rapaz, será que eu sou um bom líder? Porque existia muita rotatividade na célula, né? E algo que me incomodava também era a frequência de alguns. E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração e eu entendi que não é por imposição, não tem coisa que não cabe a mim, né? Se a pessoa não tiver o coração aberto a Cristo, ela não vai ter o coração aberto para mim, para me ouvir. Então, o primeiro passo, ela tá aberta ao Evangelho. Se ela não tiver, não há consolidação que tenha resultado, né? Então, eu tenho um discípulo hoje, que na verdade eu não considero discípulo, mas sim um seguidor, né? Dan conhece aí, e faz parte da pessoa abrir o coração dela, né? Então, a rotatividade sempre vai existir e o que o Senhor me ministrou muito foi, Lucas, eu tive Pedro, mas também tive Judas. Então, se o próprio Jesus teve discípulo desse nível, quem sou eu para dizer o contrário, né? Então, às vezes a gente sobrecarrega coisas na nossa responsabilidade, mas o que Deus me ministra é apenas esteja disponível a quem é discípulo e a quem não é também. Então, sempre que te procurar, você vai agir da mesma forma, vai ser solícito, você vai estar presente, mas precisa te buscar, precisa querer ter contato com a liderança, né? Então, era isso aí que eu queria pontuar. Legal. Aí, posso falar? Pode. Rapaz, falando nessa situação da consolidação, eu me lembro como hoje, que eu também tinha uma grande rotatividade na minha célula, né? Dava não sei quantas pessoas e achava que todo mundo era discípulo. Era tanta gente já passou pela minha, que eu fico assim, meu Deus do céu. E a galera aí sabe, né, velho, que eu arrastava, e arrasto ainda assim, mas eu parei muito, muito mais depois daquele dia que, quando a gente mudou, né, eu tinha me convidado e a gente passou por um processo que ele falou assim, comigo mesmo, né, se lembra que foi uma consolidação direta entre ele, e aí ele falou assim, ó, você vai abrir mão de tanto, você só vai trabalhar com X pessoas. Você só vai passar a trabalhar agora com X pessoas. Escolha quem é que você considera, como que você vê que é discípulo mesmo. Você só vai trabalhar com esse negão. Pense aí o que abrir mão de tanta gente que eu convidar. Rapaz, velho. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou abrir mão de fulano e de ciclano, meu Deus? Mas a gente não tem que buscar em Deus nada. É assim que você vai trabalhar. Só depois disso aí, velho, que eu falei, não, agora eu vou trabalhar. E aí comecei a trabalhar de fato, né? A consolidação com os discípulos ali. Eu pude ter resultado hoje, dizer assim, tem discípulos enraizados hoje. Algo que eu não tinha antes, sabe? Era algo assim que eu tinha quantidade, mas não tinha qualidade.
Uhum. E tenho vivido outros tempos por causa dessa decisão, por causa do aprender a consolidar. E muitas das vezes a gente tem que sacrificar, né? Uhum. A nossa vontade, o nosso desejo, algumas ideias nossas de que quantidade é qualidade e tal. Perfeito. Mas eu me lembro que foi debaixo dessa orientação dele que eu passei a trabalhar isso. Eu lembro, eu lembro. Foi um tempo assim, Dudão também passou por isso, e graças a Deus a gente conseguiu trazer uma mudança nas células, né? Alguém tem alguma pergunta a mais sobre consolidação, dúvida, dificuldade que você está enfrentando na sua célula? Fica à vontade nesse momento para poder falar aqui. Esse é o momento de a gente tratar aí. Não, tô conseguindo me ouvir direito? É Gabi, né, que está falando? Tchau, galera, bom dia. Bom Porque minha dia. internet está meio ruim aqui, aí pode dar uma oscilada. Eu tenho enfrentado um problema, né? Para quem não sabe, eu estou abrindo o célula agora e tem aparecido algumas pessoas para, de fato, haver essa consolidação. Só que até comentei com o Lucas, que é meu líder, que uma grande dificuldade minha é, primeiramente, abordar essas pessoas, né? Eu estou sendo marinheiro ali de primeira viagem. E uma segunda dificuldade, acho que a maior, inclusive, é a tal da deixar no vácuo. Então, muita gente não, né? Que são três, na verdade. Que eu estou falando, tentando puxar assunto de tudo que é jeito, o pessoal demora uma semana, quando responde, né? Então, acho isso tem sido a minha dificuldade. E algo que você falou aí que eu achei muito interessante, não está sendo vivenciado diretamente comigo, mas com minha esposa, né? Ela tem algumas discípulas que ligam para ela, sei lá, meia-noite. Se deixar, vai. Aí aquilo que você falou, pô, não estou fazendo com minha esposa, né? Aí foi algo que eu falei com ela, inclusive. Ó, você tem que dar uma freada, né? Você tem que conversar com essa discípula, claro que não de modo grosseiro, né? Para que de fato tenha ali um determinado horário para você conversar. Você, obviamente, você não vai rejeitar, trocar uma ideia com ela, né? Discipular de fato, mas tudo tem um limite, né? Então, se não impor um limite, vai acabar afetando e o que tem que ser bom vai acabar ficando sendo ruim, né? Então, essa é a minha principal dificuldade, a questão da comunicação em si. Dois pontos que você falou aí, né? O primeiro é a questão do vácuo. Se alguém não passou um dia, vai passar. É normal acontecer, tem que existir vácuo, né? Como eu falei, cada cabeça é um mundo. Mas o que é que eu considero, gente? O que é que eu considero mais importante do que todas essas situações que acontecem na liderança, que nos desestimulam, como vácuo, rotatividade, discípulo não está entrosado, desmotivação, todas essas coisas que acontecem, que mexem na estrutura celular, como também mexe na estrutura do líder. Gente, grava isso e você vai ser um outro líder. Entenda que nada que acontece no seu exterior vai mudar o líder que Deus formou para você ser. Ninguém tem o poder para desmerecer quem você é. Quando o líder tem os olhos fixos em Jesus e sabe que tudo que você faz é por Jesus, não tem ninguém que paralise você. E eu vejo hoje muitos líderes frustrados, desmotivados, cansados, por causa de situações que às vezes até o próprio inimigo cria para desestimular você, desfocar você. É por isso que eu considero visão e paixão duas coisas muito importantes na vida de um líder. Você precisa entender que você vai fazer célula com 300 pessoas ou com 0 pessoas e você não vai deixar de ser líder. Tenha a visão clara. Não deixe que uma pessoa frustre o que Deus tem para fazer na sua vida. Foi o que Jesus disse para seus discípulos. Quando você for naquela cidade que as pessoas não te receberem, bata os pés e vá para outra.
Se não quer, tá bom, a gente não vai brigar. Mas enquanto tem uma que me rejeita, tem 10 que está precisando de mim. Eu sempre penso assim. Quando tem uma que não quer, tem gente que está sofrendo, que está morrendo, que está precisando de mim. Então eu vou dar atenção. A gente não pode parar. Na verdade, o líder não pode ser afetado por coisinhas que acontecem. Você é muito mais valioso que isso. Então, eu sempre pensei dessa forma. Meu foco estava aqui. Pô, meu foco em ser líder é o quê? É ter 12 discípulos? Não. Meu foco... Gente, o seu foco em ser líder não é ter discípulos. Vou desconstruir uma ideia na sua cabeça. O seu foco em ser líder é ajudar pessoas. Ajudou pessoas, vai ter discípulos. É consequência. Então, às vezes o cara está ali, quero ter discípulo, quero ter discípulo, quero formar discípulo, quero ter... Mas não ajuda ninguém. Na verdade, a gente quer, sabe o quê? Um discípulo pronto. Ou vai caminhar para minha cela, que bênção, glória a Deus, ele é uma bênção, toma aí para sua cela. A gente quer isso. Mas quando a gente resolve os problemas das pessoas, você ganhou um discípulo. E olha como isso é louco. Olha como isso é bem natural e a gente passa despercebido. Eu recebo tanto discípulos de mulheres, de pessoas que não são homens, que falam assim, ó, tenho um discípulo para poder te passar. Porque em algum momento ela viu eu fazendo alguma coisa. Ela viu o Instagram da Geração Corajosos. Ela viu eu compartilhando sobre célula. Ela viu eu compartilhando o que eu faço com a minha célula. E por isso ela falou assim, ele gosta de ajudar pessoas. Então, eu vou entregar o quê para ele? Problema. Líder foi feito para resolver problema. Então, quando tem um drogado, quando tem um viciado, quando tem alguém precisando de Jesus, ela vai procurar um líder. E deixa eu te contar um segredo. As pessoas só procuram líderes fortes. Por isso, a multidão seguia Jesus. Tinha religioso na época. Tinha líderes na época. Mas a multidão só segue quem resolve o problema. Então, essa é a chave. Não é ficar bitolado. Tá bom, me deu vácuo. É o que eu vou falar daqui a pouquinho. E é o que a gente erra. Nós não temos lista de consolidação. A gente mistura quem está consolidando com quem é discípulo. Você não tem um parâmetro definido. Esse aqui é a minha consolidação. Esse aqui são os meus discípulos. Meu trabalho na semana com discípulo é esse, meu trabalho com a consolidação é esse. Agora a gente trabalha tudo da mesma forma. Gente, você precisa ter uma visão definida. Faz uma planilha, gente, custa 1 minuto. Na verdade, a gente tem uma planilha e ninguém alimenta a planilha. Eu sempre tive isso, tive uma lista de transmissão das pessoas que contou. Até hoje eu tenho. Até hoje eu tenho que eu mando mensagem. Vou te mostrar aqui. Até hoje, não sei se você vai conseguir ver, mas uma das listas de transmissão é consolidação. A segunda aqui, ó, essa aqui, ó. Consolidação. São pessoas que eu estou constantemente mandando mensagem. Quando eu mando mensagem no privado, eles acham que eu estou mandando diretamente para eles, de forma individual. Ô, lembrou de mim? Como é que você está, meu irmão? Porta de entrada. Sumiu. Tudo bem? Começa a relatar problema. Ministro, oro. Agora, se a gente não tem um projeto para guiar e consolidar pessoas e para alcançar novas pessoas, não espere crescimento. Espere. Você só vai crescer quando você resolver ajudar as pessoas. Agora, se ficar nesse pão com ovo semanalmente, você vai ter o que você tem sempre. E na Geração Corajosos, ninguém come pão com ovo. A gente vai além. A gente faz diferente. A gente quer ajudar as pessoas. Então, hoje, a minha direção para você é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já comecei a fazer com vocês o papel, com a meta, com o quadro da visão, coloca o nome das pessoas que você quer ganhar para a célula e foca nessas pessoas, gente. Foca nela. Não importa se tem a vácuo, não importa se tem isso, se tem aquilo. Consolide. A missão é consolidar. A missão é consolidar. Manda mensagem, não sei, gente, tanta coisa que a gente poderia fazer, tanta coisa. Manda mensagem, manda áudio, convida para a célula, convida para o culto, faz isso, faz aquilo, pergunta como é que tá, liga. Gente, tanta coisa que a gente pode fazer. Pô, eu tenho 30
quantos me deu o vácuo? Pô, tem 30 precisando, tem 29 precisando. Esse não está respondendo. Gente, se de 30 você conseguir ganhar um, você está no lucro. E a segunda questão, Gabi, a gente tem que aprender a estabelecer limites. Limites. Se um discípulo me ligar em um momento que eu não posso atender, eu não vou atender. Ele pode estar passando pela pior dificuldade. Se eu não puder atender, eu não vou atender. Agora, depois, quando eu puder, eu vou retornar. Se me ligar meia-noite, eu estiver acordado, eu vou atender. Se me ligar em outra hora, provavelmente eu não vou atender, porque eu não vou ver. Então, o limite a gente tem que colocar como líder. Porque tem discípulo, irmão, vou te contar um segredo. Não é discípulo, não. Tem pessoas que não têm limites, né? Que são desequilibradas um pouquinho na cabeça e a gente tem que ensinar ela, né? A colocar ali os parâmetrozinhos, porque cada cabeça é um mundo. Beleza? Passei por isso esses dias, velho. Você acredita, velho? Qual foi, rapaz, que rolou? Fale para mim. Eu na estrada, meu irmão, voltando para casa quebrado, depois de 3 horas de viagem, tá um abençoado. Matheus, eu preciso urgente falar com você. Eu falei, negão, eu tô sem internet, mas quando eu chegar em casa eu falo com você. Isso 4 da noite. Quando ele me mandou áudio explicando qual era a orientação que ele queria, era tipo assim, ó, abro mão ou não abro mão de fulano? Aí eu sei, eu vou lhe responder. Rapaz, esse cara ficou, meu amigo, até meia-noite me apertando. Varão, me ajude, me responda e fale comigo. Eu falei, velho, você vai ter que conversar com Rose agora, porque, meu parceiro, eu paro para poder conversar com você, eu vou parar para matar a saudade da minha família. Rapaz, tem cara que é sem noção, mano. A gente tem que pôr o limite mesmo, velho. Rapaz. Manda entrar no site semnoção.com.br. Mas é isso, pessoas são isso, velho. É isso aí. E a gente precisa, como líder, guiar e ajudar essas pessoas, entendeu? Jolan estava falando aqui que ele recebeu também de uma pessoa que até passei para ele, uma ligação de 1h da manhã. O cara altamente, o meu amigo do trabalho, altamente drogado, cometendo meio monte de situação, e porque queria conversar naquele momento, e ele teve que abrir mão da noite dele para poder conversar, acalmar, orar junto com ele, porque ser líder é ser isso. Ser líder é isso. Né? A gente precisa ter para isso. Danilo? Oi. Me ouvindo? Vou contar algo aqui em relação a vácuo, que Gabriel acabou de falar aí. Me passaram... Todo mundo se identifica com vácuo, né? Todo mundo já tomou vácuo aqui. Me passaram um discípulo e eu sempre fiz aqui a transmissão, falava com ele todo dia, e ele não respondia. E aí, quando foi um dia, eu resolvi mudar a estratégia. Em vez de eu mandar mensagem por WhatsApp ou áudio, eu liguei diretamente para a pessoa. E aí eu vim entendendo, né, que ele não estava necessitando de mensagem, ele queria ouvir. Então, aí depois que eu liguei, conversei com ele, ele se abriu mais, e aí eu percebi que deu uma melhorada. Então, às vezes, a gente precisa mudar a estratégia. Às vezes, as pessoas não estão cheias de... Uma vez um discípulo me falou, meu líder, ligação hoje, você recebeu uma ligação, é uma prova de amor. Né? Então, às vezes, a gente entra assim, naquele comodismo de só mandar mensagem, e esquece também que tem uma forma de ligar. E, às vezes, o que precisa é só uma ligação, mudar uma estratégia. Perfeito, perfeito. E o líder precisa entender isso. Mensagem não está funcionando, eu vou mudar. E quando você muda, você atinge o coração. Perfeita colocação. Show de bola. Gabi Leite, compartilha aí com a gente aí. Dê prosseguimento a esse tema aí para a gente poder finalizar aqui. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Primeiramente, queria parabenizar Reinaldo aí pela brilhante fala sobre a consolidação. E realmente, Reinaldo, ele nos ensina muito com esse jeito de ser. E também, quando eu falo sobre consolidação, alguns aqui não conhecem um pouco da minha história dentro da igreja, mas em outro momento, quando a gente tiver mais tempo e mais oportunidade, eu vou contar um pouco do meu testemunho, que ele é um pouco extenso e um pouco grande. Eu fico dizendo que toda célula, ou então toda igreja tem que ter pelo menos aquele cara que foi todo errado, né? É bom porque isso cria espelhamento quando uma pessoa nova está chegando. E esse cara foi eu. Já passei por mais de 5 líderes, basicamente.
E se teve um cara que eu não fui, que não me direcionaram a ser, porque todos esses 5 líderes eu não pude escolher. Meu primeiro líder que eu pude escolher foi Danilo. E é muito bom, porque você pode tomar uma decisão melhor de participar de uma célula. Por que eu estou te falando disso? Porque ele realmente me mostrou na prática aquilo que é consolidação. Passei por um processo nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, de fechamento de célula, abertura de célula, interrompe, um processo gigantesco que eu vivi na minha vida. E enquanto eu vi muitas pessoas que pareciam ser próximas se distanciarem, eu vi realmente a figura de um líder que se preocupava com pessoas e que realmente fez um trabalho base de estar do lado, de orar, de estar junto. E eu entendi que as pessoas, elas vão onde são chamadas, elas ficam quando são queridas e elas permanecem quando são cativadas. E esse é o segredo da consolidação. Baseado nisso, eu quero começar a me desafiar um pouquinho para falar sobre isso, porque como o Reinaldo e Dan e vocês aqui falaram sobre muitas coisas já sobre a consolidação, me desafia a mostrar para vocês hoje um ponto de vista diferente sobre consolidação. E tudo isso está baseado em uma página só, das 10 páginas aí que eu estudei para poder compartilhar aqui com vocês um pouco sobre consolidação. E eu quero pegar, na verdade, só um texto da última página, que fica lá na 129, e fala assim: ganhar e consolidar são processos que andam de mão dadas. De fato, o processo de consolidação, muitas das vezes, pode ajudar uma pessoa a ser ganha de forma rápida e eficaz, mas é muito importante lembrar-se que, mesmo sendo um processo caminhando de mão dadas, não são iguais, nenhum substitui o outro. E com isso, eu decidi capturar uma imagem e compartilhar aqui com vocês o que eu enxergo como consolidação. E deixa só a imagem carregar, porque eu pensei que ela já... Aqui, pronto. E ela está 100% carregada. Eu consigo entender que a consolidação, a igreja, a célula, ela funciona como um grande balde de água furado, onde a entrada de água é nada mais do que o ganho de vidas. E esses buracos pequenos, alguns tapados e outros saindo água, são pessoas que estão saindo. Então, de antemão, eu consigo entender que tem coisas que eu não consigo controlar, como é a saída de pessoas. Eu não tenho como controlar exatamente quem entra, porque o meu papel é jogar a rede, e nesse processo de jogar a rede, que é o processo de ganhar, podem vir várias pessoas, como pode vir poucas, por isso que eu preciso fazer muito para vir muita gente. Porém, existe um pequeno processo, que é o processo de saída, que muitas das vezes a gente se frustra com isso, porque a gente tenta controlar o incontrolável. E esse livro que a gente está estudando, ele nada mais é do que uma bomba nuclear na nossa mão, porque ele ensina como a gente combater esse processo de saída. E como é que a gente combate esse processo de saída? Nos aproximando mais do que as pessoas se aproximam da gente. A gente entendendo aquilo que Jesus fez inúmeras das vezes. Você vai ver de forma explícita na Bíblia que Jesus ele teve mais tempo com a equipe dele do que com a multidão. E o processo de saída, das vezes, da nossa célula é que a gente quer se preocupar mais em levar uma palavra do que fazer uma ligação para um discípulo. A gente quer se preocupar mais em estudar e trazer uma palavra de confronto do que passar um processo de acompanhamento. Como o Danilo falou aí, que acho que foi Jorlan, que 1h da manhã ele recebeu a ligação de um discípulo e investiu tempo. Então, às vezes, a gente fica preocupado em fazer coisas bonitas, em fazer coisas lindas, excelentes, que não tem nenhum problema, mas a gente esquece aquilo que tapa a saída de pessoas, aquilo que tapa a saída das águas, que é o processo de consolidação. Acredite, as pessoas, elas podem ir na igreja, ela pode ir na sua célula porque sua casa é bonita, porque a igreja é bonita, mas elas só vão permanecer quando elas são cativadas. E o cativo vem através do relacionamento. E aí, eu deixo uma pergunta aqui para todos vocês.
Quanto tempo da sua semana você investe no processo de consolidação? Ou você só investe no processo de consolidação porque a gente tem um programa chamado Conexão Individual? Será que você leva o processo mais... Eu ouso dizer que é um dos processos mais importantes que existem da igreja. Será que a gente leva isso como um fardo ou a gente leva isso como um estilo de vida? Quando a gente entende que isso é um estilo de vida, a gente passa a atrair as pessoas. E aí, existe um grande parêntese que a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas acabam se apegando muito a você, e aí no processo, das vezes, do enviar, termina complicando. Por isso que Danilo ele foi muito bem quando ele falou sobre você só saber podar, né? Vamos dizer esse nome, você dá limites, porque senão as pessoas vão confundir as coisas, vão passar a ser os seguidores. E quando Danilo perguntou se tínhamos pessoas aqui na célula que se consideravam bons consolidadores, eu digo que eu sou um deles, porque eu passei um ano em um processo sem célula e quando eu voltei, todos os meus discípulos quiseram voltar a participar da mesma célula, mesmo estando em outras células. Isso não significa que eu sou melhor do que alguém, ou alguém tem menos habilidade do que eu no processo de consolidação. Não é. A questão é que eu entendo naquilo que eu tenho que fazer para poder segurar as pessoas, reter as pessoas, que é investir tempos nelas e ajudar a resolver problema. E eu acho impressionante como esse livro ele traz 5 passos que é um método que já foi testado, retestado, aprovado, aperfeiçoado e chegou a um ponto onde, irmãos, eu digo para vocês que eu particularmente nunca estudei um livro desse tão específico para um trabalho celular, e como se eu tivesse estudado esse livro há 2 anos atrás, talvez há 10 anos atrás, com certeza eu seria um novo líder. Eu teria tido experiências novas, eu teria talvez tido uma performance muito melhor. Só que agora a gente tem essa grande ferramenta que vem facilitar. Um dos pontos que eu acho muito interessante, que até no telefonema, Dan, ele especifica, ele fala assim, ó, você tem de 2 a 5 minutos para poder falar com a pessoa. Isso significa que no processo de consolidação, a gente tem que fazer boas perguntas. E aí a gente consegue perceber o quanto que a gente tem que se tornar um bom ouvinte e entender o problema de quem está do outro lado. Às vezes a gente quer botar a Bíblia debaixo do braço e começar a falar. Só que o falar é prata e ouvir é ouro. Quando a gente passa a ouvir aquilo que as pessoas falam, a gente consegue identificar aonde está a dor. E aqui eu lembro da fala do Reinaldo, quando ele falou sobre... Às vezes você vai falar com um cara e depois descobre que ele é casado. Porque talvez você não fez as perguntas antes, você não se antecipou para entender a situação, para entender o problema que ele passa. Outro ponto também que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês, que ele fala que a gente tem que ter 48 horas para poder retornar o contato com ele. Sabe por quê? Num processo normal de consolidação, num processo de acompanhamento, quando você dá muito tempo, aquilo se esfria. E eu percebo que ele acaba promovendo alguns encontros seguidos um do outro, justamente para deixar essa chama acesa. Porque a gente sabe que, infelizmente ou felizmente, nós, seres humanos, somos pessoas mais emotivas do que racionais. Não tem como não dizer ao contrário. Nós somos influenciáveis. Isso é um estudo científico comprovado. Então, se eu trabalho em cima da parte emocional, que é estar motivando, que é estar falando, que é estar dando passos consecutivos, um atrás do outro, em cima dos nossos discípulos, em cima dessas pessoas que estão chegando para uma célula, ele vai falar, cara, esse cara me dá mais atenção até do que os meus pais. Esse cara se preocupa mais comigo do que até o meu melhor amigo. Esse cara nem sabe qual é, às vezes, minha condição financeira. Esse cara não sabe nem o que eu sou. E ele está preocupado em orar porque eu tenho um problema familiar que eu compartilhei com ele. E aí você começa a ter uma coisa que é a riqueza de detalhes.
E essa riqueza de detalhes que você consegue ter num telefonema, conversando ali com uma pessoa, desenvolvendo aquele processo. E hoje também o WhatsApp te ajuda, ele fortalece o terceiro ponto, que é a visita. Quando você chega lá na visita, você vai estar totalmente embasado de tudo que está acontecendo. E por você ter um diagnóstico daquilo que está acontecendo, obviamente Deus vai te dar uma palavra exata que vai entrar como flecha no coração daquela pessoa. E nesse lado da visita, o que chama a minha atenção, o que é que ele fala? Seja prático e objetivo. Ele não fala que você tem que ser uma pessoa boa de persuasão. Ele não fala que você tem que ter curso tal, porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter vários pré-requisitos para fazer uma coisa básica, para fazer uma coisa simples, que é só falar, para fazer uma coisa simples, que é só promover aquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes a gente cria barreiras onde não existe. E às vezes a gente fica com medo de falar coisas que ninguém... Às vezes a gente fica com medo de falar coisas que ninguém tem coragem de falar para aquela pessoa. Deixa eu te falar algo. Às vezes são aquelas coisas que ninguém tem coragem de falar, que você fala, que é que ele vai tomar a decisão de ir junto contigo. E foi o que Dan falou brilhantemente sobre Jesus Cristo. Ele foi um líder que ele era um líder forte. E um líder forte tem a sensibilidade de repreender um discípulo e chamar de Satanás. Porque Jesus, ele entende que a simplicidade das coisas é o que faz a riqueza delas. Jesus, ele poderia dar uma teoria ali para aquele momento que ele falou isso com o discípulo, mas ele foi prático, simples e objetivo, direto e curto. E às vezes é o que a gente precisa ser nesse processo também. Claro, com muito cuidado, como o próprio pastor fala aqui. Na preparação da visita, ele cita um texto que eu gosto muito, que está baseado lá em Eclesiastes, do 4, do 9 ao 12, onde ele fala que um cordão de 3 dobras não se parte com tanta facilidade, onde é muito melhor você estar em 2 do que um só, que ele fala para você ali promover um discípulo seu, chamar um discípulo seu para poder te acompanhar. E a missão 4, que na minha opinião é uma das missões mais importantes, porque ele só vai cumprir o 5º passo, que é a Universidade da Vida, se ele já estiver participando de todo esse acompanhamento e estiver inserido numa célula. E como esse livro, ele fala em vários pontos, se certifique se ele já estiver numa célula, se sua célula já estiver cheia. Se certifique se que ele está acompanhando. Isso significa que a gente não tem que ter só o trabalho de ganhar e encaminhar. Significa que até quando nós já tivermos a nossa equipe de 12, a gente tem que ter aquele trabalho extra, porque talvez a gente fique pensando, né? Quando eu tiver uma equipe de 12, vai ser muito mais fácil, porque agora eu vou conseguir administrar. E é aí que a gente está dado ao fracasso. E é aí que a gente entra numa espiral de reconstrução. E eu aprendi que se a gente construir uma vez e construir de uma maneira certa, nunca mais a gente vai precisar construir de novo. E isso vem de uma forma muito simples no termo que é consolidação. Então, isso aqui que eu gostaria de poder compartilhar com vocês. O Dan e o Reinaldo falou muitas coisas sobre o processo básico que eu iria falar também, e isso me remeteu a tentar levar vocês a olhar consolidação sobre outro ponto de vista. Então, eu espero que eu possa ter contribuído com vocês. Obrigado, Dan, pela oportunidade, e tamo junto, galera. Glória a Deus. Bênção, bênção, bênção. Show de bola. Quem vai se tornar um consolidador melhor depois de hoje? Em nome de Jesus. Vamos orar então, mas não se esquece desses 5 passos. Quem pode falar o primeiro aí? Pode pescar no livro. Tomar os dados. Tomar os dados. Precisa anotar os dados, nome, sobrenome. Você precisa ter um controle da sua planilha. Isso precisa estar explícito para você. Segundo,
Outra pessoa aí. Telefonar, a parte que eu mais gosto. Pronto. Telefonar, WhatsApp, entrar em contato. Agora, qual a pegadinha aqui que a gente está caindo? Tem um time, gente. Tem um time. E, às vezes, já passei discípulos para vocês. Acredito que já passou essa fase. E a gente não entra em contato de forma imediata. Espera 2, 3 dias e perde time. Passou uma vida, irmão, suga nela, cola nela, entra logo em contato, fala no WhatsApp, não respondeu no WhatsApp, vou ligar, não ligou, quem passou esse contato, vamos entrar em contato. Precisa ser ágil, porque da mesma forma que você está se levantando para ajudar essa pessoa, o inimigo também quer tragar ela, quer sugar ela, né? Terceiro, Visitar. a gente não está podendo hoje, mas é importante uma visita, uma marcação, marcar no shopping, ter um momento presencial. Aqui fala também como é a preparação da visita, tudo direitinho. O quarto, Que seja parte de uma célula. certifique-se de que participa de uma célula, insere ele, fala ele sobre a célula, traz ele para a célula, mostra os benefícios que a célula tem para encaixar essas pessoas. E depois leiam com mais detalhe. Aqui na parte da visita, fala como você deve se portar. Não é para chegar na casa do discípulo e querer comer tudo, chegar meio-dia na hora do almoço, passa a manhã toda, ou passa a tarde toda. É uma visita breve para você poder abençoar ali, acompanhar. E o quinto é o que a gente falou. Qual o quinto? Que faça a universidade da vida. Esse é o último ponto. Depois de cumprir todos os passos, vou encaixar ele na UV, porque ele já está o quê? Consolidado. Próxima semana, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Pode finalizar aí, Jordan. A gente fala sobre isso.